Neste final de semana eu assisti ao documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes. Sei que vários de vocês já viram esse documentário, sei que muitos influenciadores, youtubers também assistiram e eu vi diferentes reações, né? Eu vi algumas pessoas que ficaram assustadas com as revelações do documentário, outras que ficaram extremamente pessimistas, acabou o mundo agora, estamos lascados, outros que ficaram otimistas, olha só, encontramos o problema, diagnosticamos o problema, então vamos agora encontrar uma solução, e outras pessoas que acharam que é um exagero aquilo ali, né? Que na verdade é uma visão apocalíptica do mundo e que na realidade as coisas não são bem assim. Para ser bem sincero, ao ver esse documentário, eu posso dizer assim que quase tudo lá, com exceção de alguns detalhes, quase tudo lá eu já tinha lido sobre isso ou visto sobre isso anteriormente, porque desde 2018 parte do trabalho aqui de investigar e compreender a ascensão de partidos e candidatos e figuras extremistas de direita parte também pela compreensão do papel que as redes sociais desempenharam nesse processo eleitoral. Então, o estado da política hoje, eleição de Trump, eleição de Bolsonaro, eleição de outras figuras, tem necessariamente relação com o modo como as redes sociais entraram na vida das pessoas, estão transformando a nossa percepção da realidade. Inclusive, eles mencionam isso no documentário. Há uma parte mais para o final no qual eles falam sobre o impacto político das redes sociais. Mas o mais assustador de tudo, na verdade, né, eu acho que mesmo quem já estudou isso, pesquisou isso anteriormente, também se assusta, é quando você vê tudo isso junto, né? O impacto de você ter pessoas, né, engenheiros, ex-presidentes de empresas, ex-fundadores de empresas de redes sociais, falando sobre isso no mesmo documentário. Então tem uma força diferente de você ir descobrindo isso gradativamente durante muitos anos ou muitos meses. Então esse é o choque. Do mesmo modo como para mim, por exemplo, quando eu reuni os artigos meus sobre o Bolsonaro que publiquei na Carta Capital e na Folha, quando junto tudo isso num único livro, isso causa um choque diferente de você ler o estrago do governo Bolsonaro ao longo de muitos meses. Então vamos a algumas considerações ali, algumas observações em relação ao documentário e como a gente observa na prática isso, né? Porque, por exemplo, eu mencionei o vínculo entre política e redes sociais, mas não é apenas isso, na verdade. O mais espantoso do documentário é você entender que as redes sociais elas não estão apenas coletando uma vasta quantia de materiais, de dados nossos, de informações, de comportamentos nossos, com o intuito de prever aquilo que a gente vai fazer. E aqui a gente tem, por exemplo, o historiador Yuval Harari, que fala muito sobre isso. O livro dele, Homo Deus, é basicamente, em parte pelo menos, uma análise de como essas empresas, redes sociais, coletam essas informações nossas, esses dados privados nossos, e usam isso para mapear nossa mente. Como também, esse é um ponto que você encontra no documentário e também num outro livro que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, escrito pelo Jaron Lanier, que está no documentário falando sobre isso. Não é apenas esse caráter preditivo do seu comportamento, mas também de moldar a sua percepção e de moldar o seu comportamento. O que as redes sociais querem é te forçar a certos comportamentos, te forçar a ficar, primeiro, preso nas redes sociais, que você passa o tempo todo consumindo esses conteúdos, é o que se chama de engajamento, por exemplo, é que você fica aqui o dia inteiro no YouTube assistindo vídeos, e para isso, o modo como as redes sociais operam é para gerar conteúdo ou te entregar conteúdo que você quer assistir, mas também criar o seu interesse, descobrir aquilo que você gosta e criar um nicho de gostos para você, para que você sempre vá assistindo certos vídeos, certos canais, certos influenciadores. Então, por exemplo, na questão política em particular, quando a gente pensa no caso do Brasil, do Bolsonaro, do Olavismo, né, do Olavo de Carvalho, tem a ver com isso. Durante um bom período, durante muitos meses, as redes radicalizaram os usuários. E isso é pesquisado, isso tem estudos acadêmicos sobre isso. Tem um artigo muito interessante do New York Times sobre isso também, falando sobre essa toca do coelho, né, que vai te puxando para bolhas de radicalização. Fizeram isso. Hoje em dia não me parece que funciona desse modo, mas durante muitos meses a gente sabe que isso operou desse modo e contribuiu para a ascensão de figuras como Bolsonaro e como Olavo de Carvalho, que eram figuras marginais, que eram figuras folclóricas, que eram piada anteriormente, e de repente, graças a esse potencial de fechamento do debate em bolhas ideológicas, em bolhas de conteúdo, em bolhas de informação, essas pessoas conseguiram prosperar, crescer, se tornar relevante até um ponto no qual tem ganhos políticos. Se você, por exemplo, tiver menos de 20 anos, tem uma grande chance de você não ter usado o Orkut, por exemplo, que foi uma das primeiras redes sociais
nesse sentido que a gente adota hoje, né? Nesse conceito de um espaço para reunir as pessoas para debates, para conversa. O Orkut era um espaço muito tóxico também. Você tinha brigas homéricas, era um espaço que acirrava os ânimos das pessoas e eram postagens infinitas. Eram brigas que se prolongavam por páginas e páginas de conteúdo, né? Era um fórum, você tinha lá debates intermináveis. Só que, diferente do Facebook, ou diferente do Twitter, ou diferente do YouTube, o que acontecia no Orkut era um conteúdo, os fóruns, né, os grupos de discussão, que tinham conteúdo igual para todo mundo. Então, por exemplo, se você fosse lá, entrasse num grupo meu, por exemplo, que eu tinha lá um grupo de escritores, se você entrasse lá, você ia ter acesso aos mesmos conteúdos, aos mesmos debates, às mesmas discussões que outras pessoas naquele grupo. As 5.000 pessoas que estavam lá tinham acesso ao mesmo conteúdo. Porém, isso mudou drasticamente com o Facebook. O que o Facebook faz? O Facebook, ele modela a sua timeline, o seu feed de notícias, de acordo com os seus interesses. Então você, acessando o Facebook, recebe um conteúdo totalmente, mas totalmente diferente mesmo daquilo que vem no meu Facebook. Isso vale para outras redes também, o YouTube também é assim. Se você olhar, por exemplo, os vídeos recomendados para você na sua página inicial do YouTube, são vídeos totalmente diferentes dos meus. Eu até fiz um print aqui da minha página inicial do YouTube, isso foi 2 dias atrás, só para você ter uma ideia de como isso funciona. Por exemplo, vídeos que aparecem para mim aqui tem a ver, em parte, com o perfil de uso que eu faço do YouTube, né? Canais que eu assisto aqui, por exemplo, tem o canal do Carlito, mas também tem conteúdos que ele acha que eu vou gostar, talvez com base em outros comportamentos anteriores, e também, como eu disse, essa criação daquilo que você deve assistir, porque isso vai gerar engajamento, porque outras pessoas com um perfil parecido com o meu consumiram esse conteúdo e gostaram. Então ele cria um feed, ele cria uma página para mim, para que eu fique o máximo possível assistindo o YouTube. Então, durante a eleição, durante a campanha eleitoral de 2018, por exemplo, quando o Bolsonaro é eleito, o Bolsonaro ele utilizou as redes sociais tradicionais, né, Facebook e principalmente o YouTube. Eu vejo que o YouTube foi um grande espaço de disseminação e de conversão de votos para o Bolsonaro. Tinha muitos influenciadores bolsonaristas aqui que contribuíram para esse momento, né? O Nando Moura era um deles, era um dos principais, o maior canal conservador do Brasil, como ele mesmo dizia. Tinha o próprio MBL, que tinha um público que trafegava entre os dois grupos. Você tinha Bernardo Kister, você tinha o próprio Olavo de Carvalho com um canal aqui no YouTube. Ou seja, muita gente, muitos influenciadores bolsonaristas cresceram drasticamente naquele período. E se você acompanhasse, as visualizações eram milhões e milhões de views, alguns vídeos chegavam a 2 milhões de visualizações, então era muito conteúdo bolsonarista sendo propagado na internet. Então era criado de um modo para que você ficasse o tempo todo assistindo esse conteúdo e certamente, não tenho dúvida nenhuma, que isso favoreceu o Bolsonaro. De outro modo, o WhatsApp também. O WhatsApp é uma rede diferente, né? É uma rede subterrânea, não está aqui disponível para que você possa acessar publicamente as coisas, aquilo que se passa nos grupos são privados, ou para quem participa dos grupos, mas também serviu nesse mesmo procedimento, nessa mesma lógica de radicalização. Então, foi um candidato, assim como o Trump, por exemplo, que compreendeu o poder da tecnologia, que compreendeu como as redes sociais poderiam ser usadas nesse propósito de moldar a percepção das pessoas. Certamente vou voltar aqui e falar mais sobre esse documentário, porque são muitos aspectos ali, são muitas coisas que tem para serem abordadas. A gente pode destrinchar aqui em diferentes vídeos, né? Tem algumas questões que eu quero retornar ainda, mas é importante ressaltar que esse impacto das redes sociais na política foi real, existiu e será permanente. Daqui por diante a gente vai ver isso sendo utilizado de maneira mais sistemática, profissional, né? Você tem empresas que trabalham só com redes sociais para isso, para a campanha eleitoral. E outra coisa que eles criticam nesse documentário, que você também vê nesse livro do Jaron Lanier, é a falta de transparência de quem anuncia nesses canais, né? Ou nessas páginas, ou nessas redes. Porque um argumento apresentado no documentário é que quando você tem algo que parece ser grátis, isso não é grátis. Na verdade, o produto somos nós. Nós, usuários da internet, nós, usuários das redes sociais, nós somos o produto que eles estão vendendo para as empresas, para as corporações. Porque basicamente as redes sociais, elas são máquinas de propaganda. Então você consome o Facebook, você consome o YouTube, o que mantém essa rede funcionando são os anúncios. E nós somos o produto. Eles pegam nossas informações, eles pegam nossos dados, eles pegam nosso comportamento na internet e vendem para essas empresas, né? Não no sentido literal de vender, mas vendem nosso perfil para que essas empresas de anunciantes nos mandem esses anúncios direcionados. De modo que, assim como acontece no seu feed de notícias, no seu feed do
Facebook ou no seu YouTube, você receba propagandas personalizadas. Por exemplo, na televisão, quando você assiste a televisão, quando você assiste a Globo, por exemplo, uma novela da Globo, no intervalo da Globo tem a propaganda. Essa propaganda vai para todo mundo. Você que quer comprar um carro ou não quer comprar um carro, vai receber uma propaganda de uma empresa automotiva. Então, é uma propaganda genérica para todo mundo. Quem assistir, se interessar, vai lá e compra aquele produto. No caso das redes sociais, o que as empresas fazem nessas corporações ou agentes também que pagam para poder anunciar, eles determinam que eles querem anunciar para pessoas com o seu perfil, com o seu comportamento de consumo, de interação na internet. Então eles vão lá e direcionam para você isso. Então é outra coisa, né? A falta de transparência, porque a gente não sabe quem recebe o que, a gente não sabe quem anuncia, a gente não sabe quem paga, a gente não sabe quem recebe os anúncios, a gente não sabe quais são os conteúdos dos anúncios. E essa falta de transparência também estimula agentes maliciosos que vão usar essas redes sociais para divulgar, por exemplo, conteúdo de ódio, para divulgar candidatos extremistas, para divulgar supremacistas brancos, para divulgar, sabe, as coisas mais esdrúxulas que você pode imaginar, que muitas delas são ou podem ser corrosivas para as democracias. Então, esse jogo da rede social não é algo secundário, não é algo colateral, é de fato a própria estrutura da rede social que tem alterado drasticamente o processo político no mundo. Eu sei que muita gente fica aqui falando, né? Ah, mas tem um monte de assunto mais importante, tem projetos de lei que estão no Congresso. E é que está a questão. Esse aspecto destrutivo das redes sociais, o modo como elas operam nas eleições, o modo como elas impactam nas nossas relações humanas, e esse é outro ponto que também é mostrado no documentário, o modo como tem corroído os nossos vínculos afetivos com outras pessoas, isso vai ter impactos profundos em tudo no futuro. É uma mudança de tecnologia, mas também é uma mudança de modo de pensar a sociedade. Então, a gente não pode pensar que isso é menor, a gente não pode pensar que isso aqui é algo secundário. De fato, isso é crucial e, assim como no passado, por exemplo, houve a revolução cultural e política e social decorrente da invenção da imprensa pelo Gutenberg, por exemplo, as redes sociais também podem ter um impacto profundo, social, político, econômico, psicológico, de comportamento no futuro próximo. Então, a gente não pode menosprezar isso. Inclusive, eu acabei de ler um artigo aqui que dá uma luz no fim do túnel, na verdade, né? Assim, demonstra que talvez nem tudo seja perdido. Porque, pessoalmente, eu penso assim, os impactos serão duradouros, os impactos serão profundos, isso vai mudar muito o mundo. Por outro lado, tem uma reportagem aqui da Axios dizendo o seguinte, que a geração Z, ou seja, os jovens que nasceram de 97 até 2012, a geração Z, eles são menos propensos, eles são menos suscetíveis a serem enganados pela desinformação, pelas fake news na internet, nas redes sociais. Ou seja, é uma geração, seria uma geração que já nasce nesse ambiente, já nasce com a internet, já estão inseridos nesse contexto desde que são pequenininhos, então eles seriam mais adaptados a esse novo cenário e isso, em certo modo, poderia evitar esse impacto corrosivo das redes sociais. Pode ser que seja isso. Seria ótimo se fosse assim, pensar que as novas gerações estão mais equipadas para lidar com isso. E de fato, se você observar o comportamento digital, você vê que, por exemplo, no caso do Bolsonaro, quem propaga as mentiras, quem propaga as fake news, quem é de fato o veículo de transmissão dessas mentiras, são as pessoas mais velhas. São idosos ou pessoas adultas já, mas que caem nessa rede de mentira e que não estão equipadas, não estão preparadas para lidar com esse tipo de informação. Então elas simplesmente vão lá, leem aquilo, reproduzem aquilo e são agentes, né, trabalham para desinformação, trabalham para o caos. Talvez, de acordo com esse artigo aqui, certamente isso vai levar a novas investigações futuras para ver como a geração Z lida com isso, mas pode ser sim que uma nova geração já nascida na era digital não caia nessas armadilhas tão facilmente. Vamos esperar para ver, né? Sinceramente, não sabemos. Mas eu imagino que sim, eu imagino que novas gerações já vão nascer inseridas nesse contexto e mais habilitadas para isso. E por fim, só para concluir esse vídeo, repito aqui, a gente não pode pensar, por exemplo, em eleição de Bolsonaro e ascensão do Olavo de Carvalho como guru ideológico dessa turma agora, sem pensar no impacto que essas redes tiveram no processo eleitoral e também na transmissão da mensagem dessas pessoas. Como eu disse no Orkut, foi o espaço onde o Olavo de Carvalho surgiu inicialmente, mas ele só vai se tornar essa celebridade, esse fenômeno midiático da extrema-direita com o Facebook e com esse alcance que essas redes permitiram para o Olavo de Carvalho e depois para o Bolsonaro também. E a gente viu isso, na verdade. Quem acompanhou a ascensão do Bolsonaro de 2017 em diante, viu claramente como isso operou, viu claramente como as redes foram utilizadas
em massa por milhares de pessoas para propagar a mensagem bolsonarista. Muitos desses aí que participaram desse processo agora são contra o Bolsonaro, agora se opõem ao Bolsonaro. Sempre odiei o Bolsonaro, nunca apoiei esse sujeito, fui enganado, mas essas pessoas contribuíram sim para isso, sabiam o que estavam fazendo, operaram de modo a eleger o Bolsonaro e quando viram que o negócio ia se complicar pro lado deles, abandonaram o barco. Mas muita gente se aproveitou das estruturas das redes sociais, se aproveitou do Facebook, se aproveitou do YouTube, se aproveitou do Twitter para ter ganho político, para si próprio muitas vezes, para se eleger também, para ganhar visibilidade, para ganhar seguidores, para ganhar dinheiro, e isso às custas dessa rede que tem como sua estrutura de negócio, modelo de negócio, a polarização, a formação de bolhas, a radicalização dos usuários e para fins capitalistas, obviamente, né? Para fins comerciais, para vender anúncios, para te socar anúncios, para te forçar a comprar produtos, para te forçar a ficar o dia inteiro assistindo as coisas aqui, ou consumindo coisas, ou atualizando o feed do Facebook, para que você fique escravizado. Esse é um termo que é utilizado pelo autor do livro aqui que eu mencionei, né, pelo Lanier, que é a criação de uma geração de escravos digitais, para que você fique o tempo todo conectado, o tempo todo verificando se tem alguma atualização. E isso é preocupante mesmo, né? A proposta do Lanier é que as pessoas abandonem as redes sociais para que isso, né, essa saída dos usuários das redes sociais levasse a uma redefinição do modelo dessas empresas. Não sei se isso é factível, não sei se é possível, porque muitos de nós aqui só temos contatos com os amigos próximos, ou amigos distantes, ou colegas de escola, graças às redes sociais. Então muita gente, se abandonar as redes sociais, não tem nem amigo mais vizinho para poder conversar, porque tudo se resume à internet. É algo desse mundo atual. Então, o que eu posso torcer aqui, né, como eu disse, que pode ser a luz no fim do túnel, é que as novas gerações venham mais preparadas. Quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você viu esse documentário, se não assistiu, assista, porque é muito interessante. Está na Netflix, se chama O Dilema das Redes, que fala sobre isso. Como eu disse, é impactante pelo peso de você ter tudo isso num lugar só. Porque isso já está sendo publicado e divulgado há muito tempo, né? Há anos, na verdade. O que você pensa sobre esse documentário? Se você ficou assustado, se você ficou otimista, se você acha que a gente pode resolver esse problema, se as gerações mais atuais são mais preparadas ou não para isso também, como é que você observa isso com seus filhos, com seus sobrinhos? Me digam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui também, confira meu livro sobre o Bolsonaro e também meu livro sobre Jesus Histórico, Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!